Que tal a gente conversar sobre o desafio do trauma? E para entender esse desafio, a gente tem que compreender que quando falamos do trauma, existem dois desafios. E nesses dois desafios, o primeiro seria compreender o trauma, entender e viver a nossa vida diária junto com esse trauma e não só isso. Para a gente compreender esse desafio que é o trauma, tanto na infância como na idade da adolescência, até mesmo na idade adulta, os dois desafios seriam, o primeiro que eu já falei, que seria tentar viver a vida levando essa carga e tentando suportar todo esse peso emocional do trauma. O segundo seria a credibilidade, ou também a perca de credibilidade. Qual seria isso? Significa que quando alguém vai conversar com o outro sobre o seu trauma, sobre aquilo que ela passou na sua infância, adolescência ou juventude, ou até mesmo na sua idade adulta, haverá pessoas que vão acreditar, que vão ser empáticas e outras que vão desacreditar. E aí que entra esse desafio para aquela pessoa que sofre esse tipo de trauma. Porque essa desacreditação em que a pessoa não crê no que ela sofreu, no que ela passou, torna para ela um grande desafio. E isso é muito preocupante, porque a pessoa vai tentar provar aos outros que realmente ela passou por aquilo. E na verdade ela não tem necessidade alguma de demonstrar nada a ninguém. Quando alguém tenta desacreditar o seu sofrimento, aquilo que você passou realmente, ou tenta te culpabilizar, crendo que você foi o culpado por aquilo que aconteceu, você tem que entender que nesse momento esse tipo de pessoa, ela não está sendo empática com você. Ela simplesmente está te julgando porque ela não calçou os seus mesmos sapatos. Ela não traçou o caminho em que você teve que traçar. Ela não passou pelo deserto que você teve que passar. Ela não sentiu a dor. Ela não sentiu aquilo que você realmente sentiu. Então aquela simpatia que quando você contou sobre o seu trauma, a informação na cabeça dela seria uma informação de julgamento. Não pode ser. Essa pessoa talvez está inventando, está mentindo. Talvez seja verdade, mas com um pouco de mentira. Sabe aquelas pessoas que vão desacreditando os outros? Só que, com o tempo, eu fui analisando que esses tipos de pessoas, elas selecionam quem elas creem ou não. Sim. É triste, mas é verdade. Existem pessoas que elas vão selecionando o grupo correto em que elas sentem aquela empatia. Então elas dão credibilidade para aquele grupo que eles conhecem, mas aquele grupo que eles não gostam, que não sentem simpatia alguma, que não sentem empatia, eles começam a desvalorizar o sofrimento do outro. E se você está passando por esses dois duelos, o primeiro duelo é de enfrentar o trauma, de superar o trauma, e o segundo é a desacreditação do seu sofrimento. Não se preocupe. Você não tem que provar nada a ninguém do que você passou ou deixou de passar. Simplesmente você tem que afrontar essa situação, ser forte, resiliente, aprender a ser dependente de que a opinião dos outros não define a sua vida. Assim que quando você perceber que o seu sofrimento é desacreditado por alguém, não se preocupe. Claro que haverá pessoas que sim vão crer, mas haverá outras que, infelizmente, há um monte de gente que elas começam a sentir aquele tipo de simpatia, fingido de empatia, para tentar tirar informação. E quando você dá informação do seu sofrimento ou daquilo que você passou, do seu trauma,
podem passar duas coisas. A pessoa, ela pode sentir aquela necessidade de dizer, eu me identifico com o que aconteceu com ela, ou outra, a pessoa pode dizer, não, essa pessoa está mentindo ou não creio. Uma situação que aconteceu, eu vejo que ainda acontece, por exemplo, uma mulher que foi abusada sexualmente, dizemos isso. E no momento do seu trauma, ela tenta conversar com um psicólogo, um terapeuta, ou com alguém, ou até mesmo com um juiz. Automaticamente a outra pessoa tenta acusar a mulher, dizendo, mas o que você fez para que você fosse abusada sexualmente? Claro, eles começam a desvalorizar o sofrimento dessa pessoa, já tentando culpabilizá-la, dizendo, não, aqui aconteceu isso porque você fez algo. Então, entender esse duelo do trauma é a gente entender que muitas vezes temos que ter muito cuidado quando a gente vai tentar contar os nossos sofrimentos para as outras pessoas. Nem todo mundo está preparado realmente para escutar aquilo que a gente passou, sabe? Eu sei que há momentos que a gente tem vontade, sabe, de contar para o outro, tentar desabafar, tirar essa carga, mas infelizmente nem todo mundo está preparado para, não é aceitar, seria como que nem todo mundo está preparado para se identificar com aquilo que você passou. Assim que se você está nessa situação, nesses dois duelos, em que muitas vezes você é desacreditado por aquilo que você sofreu, casos de meninas que foram abusadas, meninas e meninos que foram abusados sexualmente na infância, mas quando foram tentar falar com a mãe ou com o pai desacreditou porque não creia nessa pessoa. Isso causou nela dois traumas, claro. Esse trauma de haver sofrido e o segundo trauma de não terem creído nela. É triste, mas não importa. Assim que independente se você está passando por uma situação em que o seu sofrimento, muitas vezes esse trauma, é como que te aperta por dentro e você tem a necessidade de contar para alguém, você tem aquela necessidade de explanar, é como que falar vai saltar essa carga. Muitas vezes a gente tem que entender que nem todo mundo está preparado para escutar aquilo que realmente nos aconteceu no passado. Como experiência própria, eu vi de que quando eu comentava algo de que acontecia comigo, no princípio a pessoa mostrava um tipo de simpatia, falsa empatia, quando na verdade era uma simpatia. E dessa simpatia depois vinha a acusação, que era a desacredibilidade. E dessa desacredibilidade faz você não crer, muitas vezes, até mesmo daquilo que realmente aconteceu na sua vida. E você não tem que estar contando a sua vida para ninguém, as suas lutas, os seus problemas. Você tem que entender que você passou por um processo e chegou até aqui, você conseguiu superar. E se o trauma ainda na sua vida, ele sigue presente, você tem que entender que o trauma pode ser tanto como prejudicial, mas também te pode ajudar quando você aprende a manejar o trauma, aprende a lidar com ele. Assim que eu te convido hoje, que nesse momento em que se você se encontra nessa situação, em que você se sente desacredibilidade, em que as pessoas não creem por aquilo que aconteceu na sua vida, não importa se eles creem ou não, você sabe o que você viveu. E aquilo que você viveu foi tão real e tão importante hoje na sua vida, porque não te destruiu. Te fez ser quem você é, independente dos seus erros, independente das fraquezas que muitas vezes você pensa que você tem. Aprenda do trauma, mas não permita que ninguém desvalorize o seu sofrimento. Um abraço de Robson Marins.